Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Hoje está aqui presente Thiago Buni, nosso mestre, nosso professor, e ela, a carta jurídica, Mariana, para falar um pouquinho sobre posicionamento digital aqui no Clube Criminal, um assunto tão importante para todos nós advogados no geral, né? Não vou falar nem criminalistas, mas também para os criminalistas. Existe muitas vezes um preconceito ali, falando, não, direito criminal, o cliente não vai seguir você nas mídias digitais, isso só serve para o civil. Aí no civil também tem toda uma polêmica que a gente vai falar hoje, né? Ah, mas se você se posicionar no civil, se se posiciona errado, o cliente não vai querer te contratar. E aí, nós temos muito assunto hoje, né? Mariana, seja muito bem-vinda, gostaria que você se apresentasse aí para todo mundo conhecer um pouquinho de você. Bom, prazer por ter me convidado, né, para a gente tratar sobre um assunto que eu amo tanto. Hoje é, sem dúvida, a minha principal atividade. Eu sou advogada também, advogada familiarista, e acabei que a vida me levou para esse rumo aí do marketing digital. Hoje eu sou coordenadora de lançamento na Ava Educação, que é o curso a empresa que faz os lançamentos do Dr. José Andrade, nossa maior figura. Acho que todo mundo que está aqui, né, se não conhece, deveria conhecê-lo. Já começou errado aí se não conhece, gente. Então, e aí acabou que hoje eu ainda sou advogada, claro. Inclusive, antes de entrar, estava resolvendo tretas de cliente. Mas hoje a minha maior atividade, a maior parte do meu tempo, do meu estudo, da minha dedicação, da minha energia é voltado para o posicionamento digital, para o marketing digital, porque é com isso que a gente trabalha lá na Alma, né? Show de bola. Então, olha que legal, pessoal. Nós estamos aqui com a pessoa responsável por todo o conteúdo que vocês veem aí no Instagram do professor José de Andrade, lá atrás, dando todo o suporte ali. Então, com certeza, ela vai ter muito para falar para a gente aqui sobre posicionamento digital. Mari, queria saber, assim, já para começar a nossa conversa aqui, não sei se você também tem um roteirinho aí para falar, mas eu já vou dando meus pitacos aqui no meio da nossa conversa, né? Hoje em dia, qual que é a maior dificuldade que você vê, assim, nessa parte, né? Tanto da sua advocacia, tá? Do posicionamento digital da sua advocacia, como também na sua função aí na aula. Eu acho que existem alguns níveis de dificuldade, para falar a verdade. Aquela pessoa que está entrando nesse mundo, ela não sabe direito o que dá certo e ela acaba seguindo o bonde, sabe? Sem saber exatamente o que para ela funciona e ela acaba seguindo o bonde. E aí, muitas vezes, isso vai de encontro com a essência dela e ela não consegue perpetuar no tempo. A gente sabe que o marketing, o posicionamento digital é assim, é de grãozinho em grãozinho, né? Você vai de pouquinho em pouquinho até que você consegue construir algo sólido. É claro que algumas pessoas estouram de um dia para o outro, mas essa não é a realidade, né? Esse não é o grande costume. O costume é de grãozinho em grãozinho, as pessoas vão gostando do seu trabalho e aí elas vão te seguindo, enfim. Então a pessoa não consegue perpetuar porque ela está olhando a grama do vizinho, né? Então esse é um dos grandes problemas, olhar a grama do vizinho e também aquele problema anterior, que é a pessoa não consegue aparecer. E hoje não adianta, você não se conecta com uma empresa. Você pode ver que, bom, eu não conheço nenhum perfil de escritório de advocacia, fulano e beltrano, advogados associados, que bomba em Instagram, TikTok. Opa, não pode falar, né? TikTok na rede social vizinho. YouTube. Já abaixou 20 pessoas aqui, Mari. Já vi, 20 pessoas a menos, só de você mencionar. O Zuki já me bloqueou já. Mas, então eu acho que é isso, de não conseguir dar a cara a tapa. Eu vejo muito este problema, principalmente em mulheres. Porque a mulher, ela tem a questão da vaidade, né? De olhar e falar assim, cara, será que eu tô gato? Tô bonito? Tô aparecendo bonito no vídeo? A luz tá me favorecendo? E às vezes a gente perde o sentido disso, de estar aqui, de Não olhar é um pra problema frente desse... O João tem isso também. Mas o João também. O João, ele tem uma essência feminina, né, amigo? Você sabe que eu te amo, mas assim, tem aquela essência feminina, que ele é extremamente vaidoso, gente. Acho que ele é mais vaidoso que a namorada dele. Então pra ele provavelmente deve ser um problema. Então, pra homens vaidosos e mulheres, isso costuma ser um problema. E aí a gente perde a essência do porquê a gente tá aqui. Por que efetivamente eu abro o Instagram todos os dias, coloco um filtro gato, assim, ó, igual o Thiago. E por que eu apareço aqui, eu dou a cara a tapa? Porque eu quero ajudar quem tá lá do outro lado. E de verdade, acredito que a maioria que tá aqui, ninguém vive de public post, de ser bonito. Você vive da sua inteligência, do que você
muda na vida das pessoas. E isso não importa se você tá bem, se você não tá bem. Então, é bom, é importante. A figura é uma arma da persuasão. Quem leu o livro de Cialdini sabe disso. Contudo, no entanto, todavia, a gente tem que ter um propósito muito maior que isso pra gente perpetuar ao longo do tempo dentro de qualquer rede social. Ô Mari, deixa eu dar uma pequena contribuição aqui. Eu sempre falo para o advogado que ele tem que entender que ele não é modelo, ele é advogado. E ninguém vai chegar e falar, poxa, que Thiago Bunin, que rapaz vistoso. Vou contratar ele para me defender no processo criminal. Não é assim que funciona, né? Então a gente não é modelo, a gente precisa mostrar competência, credibilidade, pessoalidade. Isso que a Mari falou assim é fantástico, porque eu nunca vi alguém contratar alguém que está distante. Né? Então, quando a gente se mostra acessível, peraí, Thiago Bunin é inteligente, é competente, no caso, bonito, galã, e ainda é acessível, um cara que a gente consegue conversar com ele, um cara que responde um direct, uma pessoa que está aqui, ó, preocupada com o meu drama de vida, aí você vê, poxa, portas contratuais passam a se abrir, né? Sim, eu acho que a Mari falou 2 pontos ali no início que eles são muito importantes e quando a gente fala sempre de marketing é o que mais aparece. Tem um perfil pessoal ou tem um perfil do meu escritório? Isso sempre vai se misturar, isso sempre vai acontecer ali, porque a pessoa ela quer no perfil pessoal dela postar o chopp que ela toma, postar a dancinha que ela faz, e muitas vezes ela acha que isso vai atrapalhar o perfil jurídico. E aí ela cria um perfil jurídico engessado, chato, que ninguém vai querer olhar aquilo, nem ela mesma aguenta a publicação dela, né? Tipo, ela faz uma publicação, às vezes nem ela segue. E quando procura uma empresa de marketing, o que o marketing tradicional sabe fazer é esse tipo de propaganda. É o outdoor que você vê ali que hoje em dia ninguém olha. Não é aquela postura mais ousada, vamos dizer assim. Então acho que esse foi o primeiro ponto, para você ligar na sua essência, na sua personalidade. E aí você conectou com outro ponto, Mari, que eu achei fantástico, assim, que foi essa questão de imitar. Então a gente vê muito que, agora o Reels está bombando. Então eu vou fazer Reels fazendo dancinha porque é o que todo mundo está fazendo, porque está bombando. Aí a pessoa faz o primeiro, às vezes até vai bem. Aí ela acha, tipo, descobri o meu nicho aqui, agora eu vou só nisso aí. Quando no fundo, o que fez bombar, eu vou dar até um exemplo aqui do grande Rafael Kandi aí, né? O que fez o Rafael bombar foi ser original. Né? O Rafael, ele conseguiu fazer algo que é difícil de fazer, que é roteirizar, que é fazer o Reels chegar num público. E a ideia e a missão dele, você tem que entender também qual é. Né? É aumentar a estratégia de clientes dele? Ele fala abertamente que não. Ele não faz o Reels para aumentar a clientela dele do escritório. Talvez isso seja uma consequência e aconteça, mas nem sempre é. E aí a pessoa vai seguir ali, talvez aquele padrão, achando que ela vai aumentar a clientela e muitas vezes não funciona. Não pelo que ela está fazendo, mas por como ela está fazendo, né? Não, às vezes dá até o tiro sai pela culatra, né? Porque você olha e você vê que aquilo tá meio forçado. Tipo, o Rafael, eu conheço ele em off, na vida, assim, e ele é daquele jeito. Então, se você vê ele no Reels, se você vê ele no Stories, se você vê ele no CrossFit, se você vê ele em qualquer lugar, ele é daquele jeito. Então, não é uma coisa incoerente e desconexa. Agora, trazendo pro meu mundo, imaginem José Andrade fazendo dancinha no Reels. Se eu colocar isso pra ele fazer, ele vai olhar pra mim e falar assim, você tá louca, menina? Nunca, gente, que ele vai fazer. Existem outras formas de você aproveitar o que tá dando bom na plataforma pra você conseguir engajar aquilo que pra você faz sentido. Agora, se eu colocar uma pessoa que, por exemplo, quando eu entrei na Ava, eu era coordenadora de conteúdo, agora que eu me tornei coordenadora de lançamento. Então, quando eu estava efetivamente por trás de todo o conteúdo, eu cheguei e falei pra ele, cara, tá muito conteúdo, é um robozinho de conteúdo, vamos aparecer, né? Mostrar um pouquinho da vida, você também vive. E foi muito difícil pra ele, ele falou pra mim que era muito complicado. Então, ele ter que mostrar, às vezes, ele indo pra academia, pra ele era um bloqueio. E como que eu vou pegar uma pessoa que tem essa dificuldade de ter trazer mais, né, pra perto a pessoa, e eu colocar ela pra fazer uma dancinha no Reels? Então, não vai conectar. Pode ser que ele faça 1, 2 semanas, o que a gente sabe que não aconteceria jamais, mas num surto ele faça, mas ele não vai continuar. Ele não vai continuar. Então, a forma que ele encontrou foi a dancinha do Alvará, que não é ele fazendo a dancinha, mas é algo cômico. Aproveitar a plataforma, que realmente o Reels está aí bombando, para fazer conteúdo, né? Faz aquelas pílulazinhas de conteúdo. Então, a forma que a gente encontrou de trazer uma coisa
que tá bombando, eu trazer essa plataforma para dentro do conteúdo dele com algo que funcione para ele, porque senão ele não vai dar conta de continuar, né? E acho que um ponto também bem legal para a gente olhar é que cada plataforma tem sua intenção. O Instagram, ele não foi feito para a gente compartilhar conteúdo, ele foi feito para a gente compartilhar entretenimento. Essa é a ideia da mídia, né? É rede social. Então, o que eles querem ali é isso, né? Que a gente consiga compartilhar entretenimento. É claro que muita gente vai usar para conteúdo, claro que muita gente vai seguir perfil para pegar dica, para entender, mas a essência é essa. Então, enquanto a pessoa que está se posicionando não entender qual é a essência daquela mídia, né, fica cada vez mais e mais difícil. E muitas vezes eu vejo até uma competição. Isso eu até estava discutindo com o João esses dias, que eu acho muito, muito interessante, né? Ah, o meu Stories chegou para tantas pessoas. Ah, o meu Stories não está chegando para ninguém. E eu estava conversando isso com o João. Eu falei assim, olha, João, o meu Stories, por exemplo, ele não chega para uma fração do que chega do João. Do João chega para muita gente. O meu não chega. E a conclusão que a gente tirou disso tudo é o seguinte, como eu posto muito no feed, o Instagram ele sempre vai limitar o alcance, ele sempre vai deixar você chegar por um determinado número de pessoas. Pode ser que você consiga até aumentar, mas ele sempre vai deixar por um número limitado. Então, como eu posto muito ali no feed, no final do dia, as contas que a gente alcança é mais ou menos igual. Mas eu alcanço mais no feed do que o João, porque o João não posta no feed. Então o pessoal concentra no Stories. O Instagram entrega no Stories. Então também acho que esse ponto aqui é importante para o advogado, para a advogada ter essa ideia, né? Rodrigo, com relação a isso que você está falando, olha que interessante. A gente tem que entender que cada um tem um perfil de posicionamento. A Mari falou algo impressionante aqui, interessante, sobre o perfil de posicionamento do Zé. O perfil de posicionamento do Rodrigo. Posta muito no feed. O meu perfil. Meu perfil praticamente é um Snapchat antigamente. Lembra aquele Snapchat que é só stories? Então eu faço uma novela da vida. Ontem eu estava contando, eu fiz 46 stories ontem, sabe? Então, uma das coisas que eu falei com o Cândia, inclusive, para uma videochamada. As pessoas procuram publicar o que elas estão fazendo. Aí eu vou dar um parênteses aqui para falar o que eu faço. Eu não publico só o que eu estou fazendo. Eu publico o que eu vou fazer antes de fazer o que eu quero publicar, me preparando durante e o depois. Por exemplo, ontem eu publiquei indo para a OAB, eu publiquei chegando na OAB, eu publiquei na OAB e eu publiquei saindo da OAB. 4 publicações do mesmo evento. Né? Tem gente que fala assim, fui na OAB e publica uma foto na OAB. Eu publico todo o storytelling, uma novela. Então, no final das contas, é um perfil de posicionamento e o meu público acaba ficando condicionado a esperar isso de mim. Eu imagino se da noite pro dia o Zé de Andrade começasse a fazer isso que eu estou fazendo. O público ia falar, o Zé endoidou. Né? E o contrário seria se eu fizesse, espera não vou publicar dancinhas agora, né, de alvará. E o público ia me estranhar, assim como a gente tem que, de cada forma, né? Cada um tem que se identificar e se descobrir a forma de se posicionar e dialogar com o seu público de uma maneira que eles te reconheçam com um posicionamento digital que seja individual, único, né? Isso eu concordo muito com isso e a gente tem que pensar no Instagram como uma ferramenta de negócio. Então, o que Tio Zuki quer que a gente faça? Quer que a gente pague. Então, se você, para jogar um outro nível de jogo, acho que todo mundo aqui sabe abertamente sobre isso, você tem que colocar dinheiro ali no negócio. Ele não vai mandar você para toda a sua audiência se você não patrocinar. Então, é uma ferramenta de negócio. E até teve uma live que foi acho que um CEO do Instagram que fez, respondendo algumas caixinhas de pergunta, e lá ele fala sobre o comportamento da plataforma. Porque agora tá todo mundo com aquele medo. Meu Deus, não vai mais impulsionar, o Instagram não vai entregar imagem, não vai entregar texto, vai entregar só vídeo. E quem tem esse bloqueio de aparecer, né, já começou, vou largar a mão do Instagram, vou pro Blogspot. Então, só que não é bem assim, as pessoas estão interpretando o que o CEO do Instagram falou de uma forma meio equivocada. Eles querem, claro, competir com ali a mídia vizinha, né, não vou falar o nome para não cair a audiência, mas... Então eles vão fazer uma dinâmica diferente de entrega de vídeo, mas eles vão sempre entregar para a pessoa aquilo que a pessoa tem costume de consumir. No final das contas, o Instagram é uma ferramenta de negócio, ele quer que as pessoas fiquem presas à ferramenta. Então, se o meu posicionamento como consumidora de conteúdo é ficar olhando a novela mexicana do João, ele vai me entregar só a novela mexicana do João, ele não vai me entregar o feed do Rodrigo. Agora, se ao contrário, a novela mexicana do João vai ficar lá nas últimas bolinhas do meu Stories.
Porque eu não vou ficar vendo. Eu gosto de ver o feed do Rodrigo. Então, o que efetivamente prende a sua audiência no seu perfil? O que efetivamente prende você dentro do Instagram? É isso que ele vai ter essa dinâmica de entrega, né? Então, se você só lê texto, se você não dá um play em um vídeo, se você não entra em um público de vídeo review de ninguém, pra que ele vai te entregar vídeo? É como se ele estivesse te expulsando da plataforma. Então, por isso que, novamente, a gente tem que olhar e falar, parar de ficar copiando o coleguinha. Porque são comportamentos diferentes, são audiências diferentes. E o Instagram, ele não olha para, bom, ó, o Candia tá funcionando, então eu vou entregar para todo mundo o Reels. Não é assim, é o que você está produzindo, o que você tem vontade de produzir, o que você condiciona a sua audiência a fazer. Então, e aí seguir isso com persistência, porque não é um jogo do curto prazo, é um jogo do longo prazo. Então, se você quer ir, é de grãozinho em grãozinho, fazendo aquilo que você dá conta de manter, né? Sim, e isso é a coisa que eu mais ouço, né? O pessoal falando assim, mas o Instagram não tá entregando, mas o WhatsApp agora quer invadir minha privacidade. As pessoas esquecem, essas não são ferramentas do governo, essas são ferramentas pagas. O WhatsApp tem toda essa tecnologia, o Instagram me permite fazer uma transmissão, que é caríssimo para ele lá dentro, porque ele ganha dinheiro com isso, é óbvio. Ele quer que você anuncie, ele quer que você pague. Você não quer pagar e quer usar a ferramenta da pessoa, que é uma ferramenta top de linha, fica completamente contraditório, né? E aí ele cobra ele reclama quando não querem pagar honorário. Se a gente não quer pagar honorário pro Instagram, é a mesma coisa. Exato. Ô Mari, deixa eu falar uma coisa que eu penso sobre isso aqui que o Rodrigo falou. Acho sensacional esse gancho que o Rodrigo falou. O Instagram não tá me entregando. Geralmente, eu entro no Instagram dessa pessoa que reclama que não tá entregando, ele é uma pessoa chata. Aí o cara esquece que isso aqui é plataforma de entretenimento. Cara, isso aqui não é lugar para gente chata. E eu digo assim, gente chata, gente desagradável mesmo. Cara, você entra lá no stories da pessoa, tem uns textos enormes. Quem vai parar e botar o dedo ali e ficar lendo? Não, e só reclama. Só reclama. Tem gente que para falar um negócio, ele demora 4 stories para falar uma coisa que dá para falar em meio stories. Sabe? Então, no final das contas, ele não saca que do lado da bolinha dele tem mais um monte de bolinha e tem um monte de coisas piscando e chamando atenção, gente falando, live de perguntas e respostas com um sinal azul ali, e ele quer ser mais legal que tudo isso, sendo chato. Aí é difícil. Deixa eu até dar 10% aqui para vocês, tentando, né, fazer um resumo geral de tudo que o Rodrigo e a Mari já falaram, e o João também complementou, e eu acho bem importante de ver, a gente conversa e discute isso sempre, 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 eu, o Rodrigo e o João, né? O Reels viralizou, e o Reels no mundo jurídico viralizou muito por conta do Candia, né? Tem um monte de gente tentando fazer Reels engraçado por conta do Candia. A Mari já falou isso, o Rodrigo já falou isso, o João já falou isso, é uma coisa que a gente discute sempre. Você tem que descobrir qual é o seu diferencial. E principalmente, né, fazer uma leitura dos seus insights. O que o público que te segue gosta mais de consumir de você, né? O que você faz bem, o que você entrega legal, tá? O Candia é 1 no meio de 1 milhão, tá? O João, o tipo de conteúdo que o João gera, também é 1 no meio de 1 milhão. Não adianta você... A internet do Thiago também é 1 no meio de 1 milhão. E todo já dia travou aí? Fazer a mesma reclamação da sua internet do Thiago. Não, mas eu tô com Vamos fazer hoje, eu vou fazer para ele a reclamação. Eu tô com um problema gravíssimo de internet. Tá travando mesmo? Tava. Agora deu uma travadinha, mas já voltou. E, cara, no meu prédio inteiro aqui, a gente tá todo mundo reclamando. Não tem Vivo Fibra, Claro não entrega legal. Eu vou fechar um satélite direto aqui, não sei o que eu vou fazer. Bom, mas o que eu tava te dizendo é isso. Por exemplo, eu não combina comigo, igual a Mariana falou, igual não combina com o Zé. Um Reels de dança, de estilo mídia vizinha. Então você tem que descobrir, né, o teu jeito. Não tente copiar os outros, tente ser natural. Tente gerar um conteúdo da forma que você acha que é legal. E pelo amor de Deus, né, uma coisa que a Mari falou, eu sempre repito, o Rodrigo também, né, pessoas gostam de pessoas. Aparece aí, mostra sua cara, não mostra só conteúdo jurídico, não mostra só conteúdo chato, mostra um pouco da sua mídia e acaba o Instagram do seu escritório, tá? Faça o seu Instagram. Pode perceber, Netflix, Magazine Luiza, vários Instagrams de empresa tentam pessoalizar, né? Falam como se fossem pessoas,
usam prenome de pessoas, etc. Então, se liga nisso, saca nisso, porque é isso que a internet, a rede social precisa, né? Rodrigo, você estava soltando perguntas aí. Deixa eu dar um depoimento aqui, porque a Mari está aqui ao vivo, a gente tem aqui 200 pessoas ao vivo, fora o pessoal que vai pegar o replay ali no Spotify, né? Então é o seguinte, eu quero contar em 2 minutinhos, 1 minutinho aqui, um depoimento pessoal, prova social aqui da Mari. Quero falar publicamente, já falei isso algumas vezes para ela. João Ricardo, no começo da sua advocacia, tinha uma dificuldade com marketing digital. Aí ele começou a seguir alguns influenciadores jurídicos. Entre eles, uma influenciadora chamada Carta Jurídica. Aí a influenciadora fez um treinamento, João Ricardo foi lá com as suas dores de marketing digital. Uma das dores era, eu faço conteúdo para o meu cliente potencial, sabe? Porque eu estou sem cliente, estou no começo da advocacia, eu miro no cliente, enfim, e acerto no advogado. Fiz todo aquele treinamento, ela falou, mas espera aí, o seu posicionamento tá bom, você fala bem, qual que é o problema de falar para advogado? Aí me surgiu um insight. Eu posso fazer parcerias, networking, oportunidades a partir de outros advogados. Aquilo foi uma virada de chave, dentro de inúmeras outras sacadas que eu aprendi com a Mari, que revolucionou a minha advocacia. Hoje, cheguei aqui 15 minutos atrasado do podcast, por quê? Porque eu estava fazendo uma videoconferência com outro presídio, com outro advogado. Em parceria com outro advogado. Ou seja, a minha agenda do dia que eu procurei a Mari estava tão vazia, né, que eu não conseguia superar essa dificuldade. Depois do que ela me ajudou, hoje em dia estou aqui com a agenda lotadaça, a ponto de não conseguir chegar a tempo num compromisso aqui, por conta de uma orientação da Mari e de outras 2 advogadas, né, que no dia eu fazia parte desse treinamento. Então, assim, quero agradecer publicamente a Mari aqui, por também participar dessa transformação, né? Ela foi uma virada de chave dentro do meu marketing digital. E eu aprendi a partir de então, né, a direcionar o meu marketing para um outro público que eu não tinha enxergado e que estava lá gritando, sedento de mim. Ai, obrigada. Eu criei um monstro, né? Ele não fazia nenhum, agora ele tem 46 stories num dia. Mentira, brincadeira, João. Eu fico muito feliz de todo o meu coração de fazer parte disso. Porque quando eu conheci o João, eu tinha uma imagem completamente diferente dele. Acho que eu nunca cheguei a comentar isso com ele. Ele tinha uma cara de metido, mas uma cara de metido. E aí ele tentava ser aquele da Atena. Porque ele queria o tal do cliente fim. E eu falava, mas menino, qual que é o problema disso? O dinheiro vai vir tudo quanto é lado. Vai vir do advogado, vai vir do cliente. No final, o cliente vem do outro advogado. Então dá tudo na mesma, né? E aí a gente conversou bastante. E aí, a partir disso, ele aceitou aquilo no coração dele e virou esse monstro aí que a gente tá vendo. Então, obrigada por ter me escutado. Acho que muitos advogados, muitos clientes, a advocacia criminal, o sistema judiciário brasileiro agradece muito, porque eu sei o profissional foda que você é. Não só no online, mas no offline também, que eu tenho a gratidão de poder conviver e conhecer você pessoalmente. Então, obrigada e parabéns. Não, perfeito. Só uma pontuação aqui para o pessoal que está acompanhando, inclusive passar a acompanhar a Mari, porque ela tem muito conteúdo de valor relacionado à marketing digital. Eu não sei como seu perfil... Deixa eu não cometer erros aqui, ó. Carta Jurídica ainda, tá? Nome super fácil. Teve momentos que a Mariana nem tinha nome, era só Carta Jurídica mesmo, né? Não, até hoje eu não tenho. As pessoas só me chamam de carta, né? No meu casamento, em vez de estar escrito noiva, estava escrito Senhora Carta e do Matheus estava escrito Senhor Carteiro, porque agora ele perdeu não tem mais personalidade jurídica, agora ele é o marido da carta, então é ótimo. Ô Mari, agora voltando para o assunto, eu quero te fazer uma pergunta relacionada à marketing digital. Eu tive um insight hoje tão interessante. Já vi pessoas te criticando severamente, inclusive querendo abrir procedimentos administrativos disciplinares, e hoje são pessoas que estão aqui, ó, colando em você, te dando apoio total. Então você vê assim, né? O mundo dando voltas, literalmente, e a gente indo para a parte de cima. Eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal sobre isso, sabe? Os limites éticos que a gente tem no marketing digital e o que seria realmente um posicionamento ousado, sabe? Porque a ousadia ela faz parte da diferenciação, de sair do mesmo, né?
tantos advogados fazendo a mesma dancinha, fazendo os mesmos posicionamentos, publicando as mesmas coisas chatas, né? Então, assim, fala pra gente um pouco sobre isso. Ousadia no marketing digital, sem ferir a ética, sabe? Esse caminho difícil, assim, sabe? De andar perto do precipício sem cair. João, eu vou ser muito sincera aqui. Eu acho que 80% das pessoas que colocam a culpa nos órgãos reguladores, elas estão se escondendo atrás, colocando isso como desculpa para o medo, sabe? Ela não quer enfrentar, ela não quer tentar, ela não quer se comparar com outra pessoa. Bom, mas fulaninho tá estourando e eu não. Então é muito mais o medo de rejeição do que do próprio órgão regulador. Por quê? Eu trabalho, sou coordenadora de lançamento de um juiz. Então eu tenho um monte de obstáculos e coisas e a gente consegue fazer um trabalho. A gente sabe a quantidade de conteúdo que a gente entrega. São todos os dias. Então, para mim, isso é desculpa, isso é mimimi. Desculpa toda a sinceridade do mundo. Mas eu acho que o que é você exagerar e jogar na cara, né, dos órgãos reguladores que era um processo disciplinar. Eu acho que é você vender igual outdoor mesmo, sabe? R$2.000 por um HC. Eu acho que isso oferta é uma na cara coisa... dura. eu acho que isso é uma coisa que, cara, para o próprio advogado isso é ofensivo. A advocacia não combina com esse tipo de coisa. Querendo ou não, a gente né? É uma profissão um pouco mais glamurosa, vamos assim dizer, né? Então isso não combina, senão a gente vai ficar parecendo aquelas séries americanas lá, que não tem nada a ver com a advocacia que a gente está acostumado. Então eu acho que você não virar uma Casas Bahia, que é essa oferta na cara dura, não criticar abertamente posições de outros colegas, isso não só por problemas éticos, mas porque não é legal, cara. Se você tem o seu posicionamento, trate sobre o assunto e não sobre o outro advogado. A não ser, claro, a gente tem aí situações que é importante a gente falar, cara, esse colega errou. Mas agora, às vezes, é uma decisão de um colega que trazem à tona. E aí isso eu percebo que aí para quem nos disciplina, a gente sabe que é um problema, né? Mas eu acho que é mais mimimi de tipo, não quero fazer e para não olhar para a cara das pessoas e jogar a realidade do tipo, não tenho coragem de fazer, não sou mulher o suficiente, não sou homem o suficiente para dar a cara a tapa, colocar lá a cara no sol. Aí eles falam, não vou fazer porque X órgão não deixa, né? Eu não posso. Então, mas isso para mim, o Zé, vocês mesmo, são os maiores exemplos de que é mimimi. A quantidade de conteúdo que vocês entregam, e não é só conteúdo chato, vocês, de certa forma, aí tem um ar polêmico, né, em algumas coisas, e nunca tivemos problemas. E se tiver problema, cara, não tem porquê. Não tem porquê. Se você tá fazendo a coisa certa, se você tem consciência do que você tá fazendo, assume, vão te processar, beleza, se defende, não é advogado? Se defende, uai. Sim, acabou o processo. Ô Mari, deixa eu perguntar. Tá falando. Vai lá. Tô dominando o negócio, que desculpa. Vai lá, João. Vai lá. Muitos advogados têm medo de ser processado pela OAB. Eu vou te falar uma coisa que foi o maior gás, o maior combustível que eu tive no marketing digital. Foi exatamente um processo na OAB que eu fui absolvido e falaram, o seu marketing digital é lícito, é válido, não fere o código de ética. Eu pego aquela sentença administrativa hoje, aquela decisão administrativa aqui, ó, e eu carrego ela com gosto. Entende? Quem me acompanha sabe que o meu marketing é agressivo mesmo, é quase atropelando tudo, sabe? Licitamente. Vocês não me viram fazendo uma oferta pública. Até porque a oferta, eu acho que ela avilta a advocacia. A pessoa vem atrás de você, não é por causa do seu preço. Se ela vier atrás do seu preço, tá errado. Eu falo de vez em quando isso em live, eu acho que é a mesma coisa que o Thiago vivencia e você também, Mari. O meu cliente, ele chega no meu escritório, não é querendo pesquisar preço. A preocupação dele não é o preço que eu vou cobrar. Não é o quanto eu vou cobrar se é mais barato que os outros. A preocupação dele é se ele vai conseguir me pagar. O cliente procura o Thiago porque ele quer o Thiago. Ele procura o João Ricardo pro júri porque ele quer o João Ricardo no júri. Então ele só não vai fechar comigo se ele não conseguir me pagar. É diferente. Ele não tá aqui por causa de preço. E advogado fica aí, ó, batendo nessa mesma tecla. É porque eu não posso fazer uma oferta direta igual ao mercado, igual outras. A oferta direta reduz o seu valor, né, estritamente ao preço. E preço e valor são duas coisas totalmente distintas. Marketing não é venda, né? Marketing é você criar ali uma reputação, criar uma demanda para depois, lá no seu escritório, no tete-a-tete, ou agora, né, com Instagram, enfim, tudo aí, vídeo chamada, aí sim você fazer a oferta, mas não se faz
Nem quando a gente vai vender efetivamente um curso, qualquer coisa, a gente não faz oferta, cara. Você precisa aí de uma construção, né? Precisa aquecer a pessoa, mostrar para ela o valor daquilo e não o preço daquilo. Se ela não te conhece, se ela não entende o que você faz, dificilmente ela vai conseguir ver valor para pagar o que é justo ela pagar por aquilo que você está fazendo, ou por aquilo que você quer cobrar. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, né? Você não precisa, na verdade, você fazer a oferta é ruim para você. Pode falar, Thiago, depois eu complemento. Mari, qual que você acha que é a maior dificuldade? Isso é uma das coisas que a gente recebe sempre. É um pouco, talvez, diferente do marketing que vocês fazem, do marketing jurídico que vocês fazem, porque a advocacia criminal no marketing jurídico, ela tem, talvez, como principal contorno que necessariamente, vocês também, não posso negar, mas acho que a advocacia criminal é muito mais. Você, na maioria dos casos, eu posso dizer assim, 95% ou 99% é aquilo que o João falou, a gente não está falando para o público fim. Você não está falando para o teu cliente final, tá? Dificilmente alguém que precisa de algum advogado criminalista chega em você através da rede social. Não vou dizer que isso não acontece, acontece, tá? Mas dificilmente isso chega. Principalmente um cliente grande, etc., dificilmente vai chegar com você por conta de uma rede social. O que você pensa sobre isso? O que você pode falar para os advogados criminalistas que nos assistem sobre isso? Eu acho que o melhor marketing, se tudo acabar, e esse vai continuar sendo o melhor marketing, é o boca a boca. Então esquece que você vai fazer, vou fazer dancinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí as pessoas vão enlouquecer, fazer fila na frente do meu escritório. Não é assim. Se a pessoa não se identificar, se não der aquele match, ela não vai te contratar. Então, realmente, a gente tem essa questão, não só na advocacia criminal, mas acredito que na advocacia como um todo, de conseguir falar com o cliente final. No cível, eu vejo uma facilidade maior. Porque, por exemplo, no meu caso, advocacia familiarista, eu consigo falar com a mãe, eu consigo falar com a mulher. Agora, um advogado criminalista, não vou falar com bandido. Desculpa a brincadeira, mas eu não vou direcionar pro acusado, sabe? É mais difícil de você conseguir fazer isso de uma forma fluida. Enquanto que numa advocacia empresarial, numa advocacia civil, você tem isso de uma forma mais fácil, mais facilitada. Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro João. Aceita que dói menos e pensa. Talvez o advogado que esteja me assistindo é somente uma ponte para que eu chegue no cliente final. E entender que existem diversas formas de fazer o marketing. Às vezes eu vou falar com o cliente final, às vezes eu vou falar com o advogado, às vezes eu vou falar com a dona da loja, que quando atender, a pessoa vai indicar olha, esse Instagram aqui. Então, existem plataformas diferentes, não é só Instagram, não é só falar para advogado, não é só falar para cliente. É tentar, é teste, não existe um certo e um errado. O que funcionou para o Cândia não funciona para o José. O que funcionou para o José não funciona para a Mari. E assim sucessivamente. Então, às vezes, porque o Instagram está em alta, porque a mídia vizinha está aí em alta, para mim, às vezes não funciona. Às vezes, realmente, eu preciso de um blog, eu preciso de um YouTube. Então, não tentar seguir o bonde, sabe? Claro, você vai se inspirar, você vai olhar aquilo, você vai, esse caminho aqui, ele já tá mais aberto. Ele já tá mais trilhado, sabe? A mata tá aberta, consigo seguir aqui com mais visão. Mas às vezes não é o seu caso. Às vezes você tem que desbravar um caminho novo, sabe? É igual a jurisprudência. Se o advogado não tiver a cara de ir lá e falar, eu vou fazer diferente, porque eu vou mudar esse troço aqui, nunca. A gente vai ficar sempre com a jurisprudência de 1800, não tem? Então a mesma situação com o marketing. É você desbravar o seu caminho, é você encontrar o que funciona para você e não fechar os olhos para as oportunidades que as mídias te dão, porque na tua cabeça você tem que seguir outro caminho. É olhar e pensar, cara, isso aqui é uma oportunidade. É estar sempre de olhos abertos, não ficar igual o cavalo, assim, sabe? Ô, Mari, rapidinho. Ô, Rodrigo, só pra fazer o ponto A, né? Porque esses dias eu vi, achei muito engraçado. Porque eu fiquei eu olhei aquilo e falei, cara, que legal esse tipo de marketing, mas eu nunca vou poder fazer isso, né? Apareceu um patrocinado para mim de um advogado que mexe com direito agrário. Ele falou, você já ouviu falar de crédito rural, alguma coisa assim? Você que é agricultor e tal e coisa, e etc. Eu fiquei pensando, João, imagina a gente, você que tem a sua... Você que mora aí não sei na onde, que mexe com droga... Cara, não dá. Você que bateu na sua esposa.
você que bateu na sua esposa, não dá, né? Entendeu? Então, assim, é completamente diferente a advocacia criminal. Eu não vou dizer que você falando não para o seu cliente final, você falando para outros advogados, isso não vai te gerar uma autoridade ao ponto de que pessoas que estão por ali têm algum problema, já até tem um advogado, vão te procurar. Isso acontece muito. Né? Nossa, eu acho isso até melhor, sabe, Thiago? Porque quando você olha e você... Imagine como cliente final. Eu tô olhando aqui um advogado falando para advogados. Eu penso, cara, esse manja dos Paranauê. Porque ele não tá falando para qualquer um. Ele não tá falando para uma pessoa que não entende. Ele tá falando para um cara que também manja dos Paranauê. Então ele é muito seguro de si. Ele é olha, muito o tanto de advogado, olha o tanto de advogado que segue ele, olha o tanto de advogado que reposta o que ele coloca. Que se inspira, que faz o que ele ensina. Exato. Então eu vou contratar essa pessoa, porque eu quero o advogado dos advogados. O Matheus falou até brincando aqui, né? Olha aí. E aí, você que tá preso, imagina, Matheus. E aí, agora eu quero falar com você que tá foragido e tá me escutando, né? Ô, Thiago, existem boatos que a internet no presídio tá melhor que a sua. Não sei. Ô, Mari, não só boatos. Olha que interessante isso que você falou. Uma vez o Rodrigo me falou isso e foi a primeira vez que eu saquei. O meu perfil, o perfil do Thiago, o seu perfil, o perfil do Rodrigo, né, isso aqui é uma plataforma, é um portfólio, é como se fosse um cardápio. A pessoa vai ali no meu perfil... Pois não, Rodrigo? Pode falar, só tô na vez aqui. Ah, tá. Ela vai no meu perfil, está interessada em júri. Ela consegue achar sustentação de legítima defesa, de negativa de autoria, de excesso culposo. Ela vê uma série de teses. Aí, olha que interessante. O meu cliente que está ali, ó, decidindo se contrata ou não, ele dá uma olhada nos comentários. Ele vê uma quantidade absurda de advogados, 200, 150 advogados, assim, ó, confirmando, credibilizando, dando autoridade. E aí acontece exatamente isso que você disse, Mário. Você ganha autoridade pelo posicionamento digital quando outros advogados que já são referência numa área te referenciam e te colocam num outro nível. E o outro nível não é só de credibilidade, também é de rendimentos, né? O advogado tem que entender que postura, visibilidade, poder de fala é um ativo, né, muito difícil de se conseguir e que te posiciona em outro nível de atuação. Eu ia falar o seguinte, sempre é fácil de você ver isso, se você pensar assim, sempre que existe uma bandeira que você consegue levantar essa bandeira, você consegue ter um posicionamento para o cliente final. Vou dar vários exemplos. Direito militar, estava até falando com o Matheus sobre isso. Quando você advoga no direito militar, por exemplo, todo mundo fala, é difícil, eu não sei o que fazer de conteúdo. Se você levantar a bandeira dos policiais e falar, olha, essa abordagem que está aqui nesse vídeo, ela é correta, ela não é equivocada, foi utilizado, muita gente não vai entender, mas essa aqui também foi correta. E você começar a levantar essa bandeira, é óbvio que os militares vão abraçar você como um símbolo, porque você está defendendo uma classe. Então, esse é um exemplo de bandeira. Segundo exemplo de bandeira, violência doméstica, que vocês deram. Se eu abraçar o lado da mulher e falar, olha, chega de violência doméstica contra a mulher, eu vou levantar uma bandeira, e essa bandeira ela vai ter uma repercussão muito grande no meu escritório. Família, você tem várias bandeiras que dá para você levantar. Até no criminal também é possível você fazer isso. São pessoas que são acusadas injustamente, né? Ou o Innocent Project, o estrago que ele faz, vamos dizer assim. Consumidor, que tem um monte de gente, todo mundo fala, consumidor é difícil. Olha o Celso Russomano lá, a dimensão que ele ganhou levantando uma bandeira. Eu sou a bandeira do consumidor, eu vou ir na loja e vou mostrar o que tem de errado. Eu não estou chamando o cliente final para procurar o meu escritório. Eu estou mostrando o que tem de errado no comércio. Área específica, né? Isso. E a partir daí eu consigo. E aí você linka. Sempre que a gente for professor, sempre, nunca a OAB vai poder falar com você, te encher o saco, te processar. Nunca a Corregedoria da Magistratura, a Corregedoria da Defensoria vai poder vir falar com o Rodrigo. Porque sempre eu estou aqui ensinando. Eu não estou aqui vendendo algo, eu estou aqui ensinando. Eu sou professor. E se alguma coisa dentro aqui do que eu posso fazer, Rodrigo, né, for vendida, vai ser um curso em que eu ensino alguém. O advogado ainda, ele tem esse outro ponto, porque ele pode vender o produto dele, ele pode vender a advocacia. Claro que ele pode vender, ele só não pode fazer propaganda disso, é diferente. Agora, por que o professor da faculdade é procurado pelos alunos para representar em várias classes? Por que ele fica conhecido na cidade como um advogado bom? Porque ele ensina. E se você pensar no Instagram, você consegue ensinar todo mundo da sua cidade muito facilmente, né? Se você pensar em propaganda, então, se você morar numa cidade pequena, você consegue ser o cara da cidade com 5, 6 reais por dia, investindo 5, 6 reais por dia de propaganda, de um jeito que ninguém nunca vai poder falar nada para você, porque a OAB não pode regulamentar a sua função de professor. Ela pode regulamentar a sua função de advogado.
Quando essa chave muda, eu acho que você consegue pegar uma essência aqui muito interessante, né? A gente tinha tanto problema, assim, de tipo, eu quero dar aula, mas eu não tenho pós, eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado. E a gente percebe que o marketing veio para derrubar isso. Agora, não tem fronteira, não tem limite. Você não faz se você não quiser, se você decidir não fazer, sabe? E essa questão de bandeira que você levantou, Rodrigo, é incrível. Só que também as pessoas têm um problema com isso. Porque o advogado, ele quer, principalmente no início de carreira, ele quer abraçar o mundo. Quando ele levanta uma bandeira, toda decisão é uma renúncia. Então, quando eu decido levantar a bandeira da violência doméstica, eu também estou decidindo que eu não vou levantar a bandeira do agressor. Então, você exclui um público. Por isso que é muito importante você fazer aquilo que para você faz sentido. Porque você uma decisão, um posicionamento, de certa forma, exclui o contrário, né? E tá tudo bem. E esse é o melhor posicionamento. Esse é o melhor caminho. Deixa eu só fazer uma pequena pontuação. Ela não é no sentido de te contradizer, é só uma complementação. Vou falar de questão prática do meu perfil. Quem me acompanha sabe que eu falo de tribunal do júri. É uma área específica subnichada da advocacia criminal. Isso não exclui a minha atuação na advocacia criminal como um todo, tá? Por quê? A gente está falando de uma situação contraditória. A advocacia criminal ela é similar à defesa no júri. Agora, e a assistência de acusação? Acontece. Claro, tem gente que entra no meu perfil e fala assim, não vou. Eu já tive clientes de assistente de acusação e fala assim, mas espera aí, o meu marido me falou que você não é uma boa opção para assistente de acusação porque você só defende. Você defende. Como que eu vou pegar um advogado que defende tanto para acusar? E olha que interessante, a pessoa fechou comigo, tivemos êxito no processo, porque o meu argumento foi muito bom. Eu falei assim, peraí, ninguém conhece mais a mente de um defensor do que eu mesmo. Aí, como que eu vou publicar a minha atuação? Só como defesa. João Ricardo faz assistente de acusação? Faz e faz muito. Mas eu decidi que o meu posicionamento digital ele é defensivo. Ele é ofensivamente defensivo. Declaradamente defensivo. Então eu acho que isso que a Mari falou é uma sacada genial. Pô, você tá ali na defesa da mulher, na violência doméstica, pode ser defensor da mulher, desde que você... E pode ser defensor do homem, desde que você saiba qual é o seu posicionamento, para qual público você está falando. Uma coisa não exclui a outra, mas digitalmente exclui. Exclui sim. Você tem que ter uma linha ali, né? Porque é o que a gente chama... nos bastidores de linha editorial. Você tem que ter 1, 2 linhas editoriais no máximo, senão a gente começa a confundir a cabeça da galera. Então, se você optou por ser por ser a defesa, né? Então, crie bordões disso, crie curso sobre isso, seja o cara mais foda sobre isso, e tudo bem se você fizer acusação. Da mesma forma, no início da advocacia, quando eu comecei a estar aqui no Instagram, eu falava sobre direito de família porque descobri que era o que eu gostava. Mas eu fazia trabalhista, eu fazia criminal, eu fazia o que dava porque eu precisava da grana. Depois de um tempo que eu pude, tive o privilégio de poder dizer sim e não para determinadas coisas. Mas eu não publicava isso. Não, eu estou aqui no fórum trabalhista. Não, eu fazia, mas fazia, vamos dizer assim, mocado. Por quê? Porque não era a minha linha editorial. Então, se você quer ser forte naquilo, é sempre a analogia do professor de faculdade. O professor de faculdade é aquele meu professor de penal. Dificilmente você vai ver um professor que você entende como um professor foda de criminal, ele ser um professor foda de empresarial. Não, é difícil de você, porque quem tenta ser bom em tudo acaba sendo meia boca em tudo, né? Então, foca naquilo. E lembra do seu comportamento diante das coisas. A gente tenta procurar o pote de ouro atrás do arco-íris, quando na verdade as coisas são muito simples. É só a gente olhar o que a gente vê como autoridade. Por exemplo, um exemplo tosco. João Ricardo, quando começou a fazer júri, ele começou a viajar, eu falava, caraca, João tá bombando, filho, tá viajando. Ele tava indo ali pra Corguinho, mas tá bombando. Então, na minha cabeça, aquilo que ele estava postando, às vezes, gente, nem sei o que aquele menino foi fazer ali. Às vezes ele foi, sei lá, visitar a tia, passou na frente do fórum, tirou uma foto. Mas eu achei aquilo o máximo. Então, quando você faz parceria com outros advogados e você posta, a pessoa que tá vendo acha aquilo o máximo. Porque se a gente for ver, a gente vai ter o pré-conceito de olhar e falar assim, puta, essa pessoa tá dando bem, tá dando bom. Olha aí, olha a quantidade de network que ela tá fazendo. Então, é só medir as pessoas
pelo nosso próprio comportamento, sabe? Então, eu contrataria um advogado que é muito foda no crime pra ele me defender numa ação civil? Provavelmente não. Então, se o nosso comportamento não é esse, por que eu quero que as outras pessoas tenham um comportamento diferente? Legal. Ô Mari, tô travando demais aí, Rodrigo? Não, você tava até coçando a barba, aparecendo tudo no áudio. Acho que o grande diferencial que o pessoal tem que acordar e enxergar para o marketing digital na advocacia, né? Quando eu comecei não tinha isso aqui. Quando eu comecei não tinha Instagram, né? Não sou tão velho assim, mas não tinha Instagram. Cara, o que eu tinha que fazer era, sei lá, o Facebook não bombava tanto assim de assunto jurídico. Cara, eu cheguei a ter que publicar texto em Jus Brasil para compartilhar no Facebook. Não tinha o mesmo tanto de visualização que o Instagram permite, compartilhamento e etc. Né? Então isso te dá uma chance muito grande. Pensa assim, quando eu comecei na advocacia, eu conseguia entregar num dia 50 cartões? Não conseguia. Hoje você consegue fazer, né, a sua cara de advogado, o seu conteúdo jurídico como advogado chegar para 50 pessoas num dia, muito mais do que 50 pessoas. Então você tem que ver o Instagram como isso, né? Tem um filósofo, chama Pierre Levy, e ele tem um livro muito interessante, Mari gosta de ler, não sei se a Mari já leu ele, Cybercultura chama. E o Pierre Levy fala que o virtual hoje é o real, né? Então você tem que ver isso aqui como seu cartão de visita, né? O virtual tem que ser o seu real. É muito interessante essa ideia, né? Tem que transformar isso na sua realidade, abrir isso aqui e fazer a sua rede social, o seu Instagram, ser o seu cartão de visita. Se você quiser mostrar algo mais, beleza, leva para o site do seu escritório ou algo do tipo, mas isso aqui tem que ser o seu cartão de visita. É assim que você se apresenta para as pessoas, é isso que te dá a possibilidade. Então, acaba com aquela visão de que muita gente ainda vê, poxa, mas eu vou virar um blogueiro jurídico. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui seja o seu cartão de visitas. É muito mais do que ser um blogueiro jurídico, é transformar a sua rede social no seu cartão de visita. Esse é o atual. Ninguém mais entrega cartão, seu cartão é isso aqui. E aí, em cima do que o Thiago falou, tem um detalhe interessante, né? Que se o conteúdo não chegar para muita gente também, tá tudo bem. Você chegando ali para sua rede de amigos, você conseguindo evoluir, é algo bem interessante. E aí eu até vou conectar com outro ponto, para a gente poder discutir isso nesse final, que eu acho que é muito interessante. Quando as pessoas começam a aparecer, é óbvio que prego que se destaca vai levar martelada. Colocar um bordão aqui, que nem a Mari falou, uma frase super conhecida, né? Isso vai acontecer, pessoal. Principalmente quando você levantar bandeiras. Vão vir um monte de haters, as pessoas vão vir criticar o que você faz, elas vão falar muito mal do que você faz. E aí você tem que ter o senso crítico de olhar e falar, peraí, o que eu estou fazendo realmente está ruim ou eu estou incomodando? E é por isso que as pessoas estão me criticando. E como eu, por exemplo, posto muito conteúdo, o Zé tem hater, eu tenho hater, o João tem hater, o Thiago tem hater, todo mundo tem hater, a Mari tem hater, todo mundo vai ter hater, não tem como, tá? A pessoa vai vir criticar o seu trabalho. Mas vai ter lovers aí, também que vale a pena. Desculpa interromper aí, ó, porque a galera dos lovers aqui nos comentários, ó o tanto de lovers aqui, ó, tá? Eu amo vocês também, não podia deixar de interromper o Rodrigo por causa disso. Vai ter hater, mas vai ter gente que admira demais, que acompanha. Obrigado, galera, pela presença. Vai, Rodrigo, desculpa. Não o que eu tô falando do hater é para não parar a pessoa. Porque às vezes a gente para por conta disso. Porque vai chegar um monte de crítica. E quando a gente fala, por exemplo, de divulgar direito criminal, é isso a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Nossa, mas quando eu falar de um caso criminal, a gente vai levar porrada. Quando eu falo de violência doméstica hoje, o pessoal começa a brigar comigo nos comentários, porque é difícil a pessoa entender que o réu tem direito de defesa, mesmo para os criminalistas. É interessante até ver esse ponto. E vai vir hater, não tem como. E aí o que eu queria deixar de dica a mídia social, ela não é um lugar para ser democrático. Ela é um lugar como se fosse a sua casa, é o seu espaço. Então ali dentro você faz aquilo que for conveniente para você. Por exemplo, eu não permito que pessoas que não me sigam comentem nas minhas postagens. Simplesmente assim, ponto, a mídia é minha. Aí a pessoa fala, não, mas você não é democrático, nem todo mundo pode comentar. Não pode, se você não me segue, você não comenta. Aí a mídia é minha, eu faço como eu quiser. E até outro dia teve aqui, Mari, na live, foi muito engraçado. Uma pessoa entrou e começou a falar asneira, começou a falar baboseira, eu fui e bloqueei ela. Ela entrou com 5 perfis diferentes, falando asneira na sequência e falando, nunca mais sigo vocês bloquearam o meu amigo. E, obviamente, era a mesma pessoa. Gente, tá faltando um lote pra carpir, né? Então, só que é simples, bloqueia e acabou o problema, né? Não sei se vocês têm alguma coisa sobre isso, sobre haterismo aí, uma história, a gente tem o tempo, lá na AVA, pelo menos, a gente tem uma pessoa... Só para deixar bem claro isso, a gente tem uma pessoa dedicada para moderação de comentários. Então, para vocês terem noção da amplitude disso.
Então, principalmente quando a gente está na época de abertura de curso, né, do Zé. Então, meu Deus, eu preciso deixar 2, às vezes 3 pessoas dedicadas à moderação de comentário, porque é absurdo, é absurdo. Mas a mídia é a sua casa. Eu amo essa analogia, o Rodrigo falou perfeitamente. A mídia é a sua casa, entra quem quer, vai olhar o que eu vou produzir. Então, eu tive, não uma história específica, mas eu sofria muito bullying quando eu era pequena, quando eu era criança. Então, quando eu cresci, eu tive que dar a cara a tapa, porque eu sabia que eu não tinha um padrinho, né? Ou eu aparecia, ou eu ia, sei lá, virar qualquer outra coisa menos advogado, porque eu não ia conseguir cliente. Então, eu descobri que eu tinha que fazer. E aí é o momento que você tem que enfrentar um dos seus piores medos, que é o da rejeição. De você olhar e as pessoas começarem a te criticar. Isso, pra mim, era muito intenso. E eu lembro um dia que uma pessoa comentou no meu Instagram, e era uma coisa nada a ver, uma daqueles postagens nada a ver. Ela comentou assim: não acredito que o seu Instagram virou esse lixo. E eu olhei para aquilo e eu falava, cara, no primeiro segundo doeu tanto. Eu falei, meu Deus, mas eu trabalho 18 horas por dia, eu durmo 4 horas, 5 horas da noite para conseguir dar um jeito de aparecer aqui. A pessoa ainda fala isso para mim. Então, no começo doía muito ver isso, mas depois eu pensei, lugar de comentário lixo é no lixo. Então arrasta ali pro lado, apaga aquela porcaria e segue a sua vida. Porque existe um lado bom e um lado ruim em absolutamente tudo. É como existem profissionais bons, profissionais ruins, existem pessoas boas, pessoas ruins. E você escolhe o lado que você vai enxergar. Você escolhe se você quer ser o advogado do diabo e olhar só as coisas ruins, ou se você quer ser, como diz Murilo Gun, o advogado do anjo e olhar a coisa boa naquilo, sabe? E se tem alguém me criticando é porque eu tô aparecendo. Se eu fosse uma água de poço parada, ninguém ia vir aqui falar nada. Então, olha o lado bom de tudo, absorve o bom. E o que for ruim, simplesmente ignora, como tudo na vida. Quantas e quantas coisas todos os dias, todas as horas, a gente não tem que ignorar. Isso é um ótimo sinal, né? Quer saber uma coisa que eu adoro quando acontece um comentário desse? Uma coisa que não tem preço, eu me sinto grato mesmo, quero falar publicamente aqui. Eu vejo o comentário e deixo ele lá. Passa um tempinho, vem o meu pessoal e eles fazem a minha defesa. Mas assim, não é uma defesa, não é um monte de defesa. E eu fico assim, ó, eu deixo aquilo lá estampado com muito orgulho, um comentário de ódio seguido, né, sucedido de inúmeras defesas em meu nome. Então eu fico muito feliz e isso acontece com pessoas que realmente, assim, sabe, dão atenção para quem acompanha. Isso aqui é rede de relacionamento. Se você faz a coisa direitinho, se você faz o bem, se você não tem nada, cara, não tem como dar errado, não tem jeito, sabe? E chega num nível que é isso, chega num nível que você olha e você fala, caguei por esse comentário aqui, deixa ele aí, daqui a pouco as pessoas falam. Mas no começo, principalmente para quem está começando, isso é um bloqueio muito grande. Mas pensa, eu procurava pensar assim no começo, sabe? Eu desligo, eu apago aquele negócio, porque o fato de eu não ficar olhando para mim era algo que me ajudava. Hoje eu já caguei, tipo, foda-se, né? Deixa ele lá. Mas a pessoa, ela joga para fora aquilo que ela tem dentro. Então, coitado dele se ele tem aquela alma negra que ele tá colocando ali, sabe? Sim, e quanto mais hater você tiver, isso eu acho muito interessante, tá? O hater, ele é um sinal de sucesso, sinal de que você está fazendo a coisa certa. A gente começou falando até do Kanji, acho que é legal colocar ele aqui também, porque a gente já conversou sobre isso, né? O pessoal critica ele, muito óbvio. Ele faz algo polêmico, né? Só que quanto mais critica, mais ele cresce na mídia social dele. E essa é a ideia, quanto mais hater você tem, mais você cresce. Então cuidado, às vezes, de parar de fazer alguma coisa porque alguém está falando para você parar. Tenha um senso crítico, porque às vezes é justamente por alguém estar te criticando que você está ali no caminho certo. Né? O exemplo que você deu dos cursos do Zé, acho que aqui a gente tem exatamente o mesmo problema e é muito interessante, é muito engraçado isso. Porque da mesma forma que o Instagram é uma ferramenta paga, que tem um dono, que a pessoa quer receber por isso, e justamente por ela ser paga, que ela entrega uma qualidade tão boa, que ela permite a gente fazer coisas tão legais, que você vender um produto, você estar numa advocacia e fazer um trabalho legal é o que te permite ir cada vez mais longe. É o que te permite fazer, por exemplo, no criminal, uma investigação defensiva cada vez mais bruta. Só que eu vou ter que cobrar mais caro, é óbvio, porque eu preciso ter um conteúdo melhor, preciso dedicar mais tempo para aquilo. E aí, quanto mais eu faço isso, mais eu preciso, quanto mais eu cresço, mais caro vai ficando o meu produto. E isso é em qualquer lugar. Na internet vale um pouco do ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Né? Essa é a dinâmica do engajamento.
E a gente tem esse mesmo problema com haters aqui, viu, Mari? E no último curso eu adotei o seguinte posicionamento. Todo mundo que vinha e comentava alguma coisa nas propagandas do curso falando, mas e aí, esse vai ser mais uma semana gratuita e etc, que depois vocês vão me vender um curso pago e não vão entregar nada na semana gratuita? E eu, em vez de apagar o comentário, eu ia atrás da pessoa e mandava uma mensagem para essa pessoa, né? E falava, olha, você não deve me conhecer, mas dá uma olhada no meu perfil, olha o quanto de conteúdo gratuito que eu já entrego ali. Isso é um negócio muito interessante. Eu vi a Mari falar uma vez, já faz muito tempo isso, né? Cheio de gente na internet fazendo curso, a pessoa nunca entregou nenhum conteúdo gratuito, nunca mostrou quem ela é e o conhecimento que ela está de forma gratuita, como a gente faz muito, o Rodrigo faz, eu faço, a Mari faz, o João faz, né? Então eu falei para essa pessoa, olha só, olha lá no meu Instagram, olha o tanto de conteúdo, né? E é esse conteúdo, né? Estratégia de defesa e etc, que você vai ver no meu curso. Eu te garanto que eu vou entregar muita coisa no gratuito, mais do que entregam em alguns cursos. Depois, se você quiser, realmente, vai ter um curso pago, e se você se interessar, né, vai lá e procura, né? Fiz isso com várias pessoas, essa abordagem foi muito interessante, então não se preocupe com hater, tá? Você tem a opção de apagar, você tem a opção de fazer o que o João faz, você tem a opção de fazer o que eu fiz. Use até o hater como trampolim, use até o hater ao seu favor. Essa posso falar uma coisa, você Thiago? Não tem pessoa mais fiel do que um hater convertido, tá? Tô falando sinceridade mesmo. Cara, retribui um comentário de ódio com um comentário gentil. Falou, meu amigo, não é essa a minha intenção. Retribui desse jeito, tá? Só faz esse teste, depois você vai lá no meu direct e... Aí a pessoa ela começa a querer justificar o comentário de ódio dela. Porque você comenta com um comentário de amorzinho, aí você vai lá, e aí a pessoa, não foi bem isso que eu quis dizer, acho que você entendeu errado. E aí ela tenta costurar aquilo, e aí nunca funciona, né? Sempre fica pior do que tava. Mas só puxando o gancho do que o Thiago falou, sobre essa questão de vender alguma coisa. A gente tem um problema que as pessoas elas não querem que o trabalho dela seja de graça, ela não vai trabalhar de graça, mas ela acha que a outra pessoa tem que trabalhar de graça para ela. Então, quando você produz conteúdo o dia inteiro, aí você abre o carrinho. Aí as pessoas, como assim? Você quer me vender alguma coisa? Como assim? É claro que existem pessoas que, eu lembro mais ou menos da história, talvez seja essa que você esteja citando, Thiago, de uma pessoa que eu vi que estava vendendo um curso que não tinha nem postagem, não tinha nada, tinha, sei lá, 30 postagens e a maioria era sobre coisas pessoais. Então, uma analogia que eu gosto de fazer para você entender o momento em que você pode, porque sim, é um momento de autorização em que você pode vender alguma coisa, que você pode virar essa chave, é lembrar de uma conta no banco, né? Ali você precisa colocar a conta no banco, deposita o dinheiro. O seu conteúdo regular, seu conteúdo orgânico, conteúdo que você entrega aqui de coração aberto, sem cobrar R$1, é crédito que você coloca no seu banco. É crédito que você deposita na sua conta. Quando a sua conta estiver recheada, aí você vai lá e você faz uma retirada, né? Você paga ali no débito, que é você vender e ofertar o curso. Cada vez que você oferta alguma coisa, seja uma mentoria, seja qualquer coisa, você está tirando um dinheirinho ali, um crédito do seu banco. E você não pode deixar isso zerar, né? Porque é exatamente igual a um banco, você vai ficar devendo e as pessoas vão começar a te olhar torto. Então, sempre deposite crédito no banco, que assim você vai estar sempre autorizado a fazer alguma coisa nesse sentido. Algo um pouco mais comercial, vamos assim de chamar, né? Mas sem ter essa impressão que muitas vezes a gente tem de outros perfis, do tipo, cara, não me ensinou nada. O gatilho mental da gratidão não existe, né? Então, você não vai, porque as pessoas precisam de ter esse sentimento. De falar, caraca, se eu já aprendo tanto aqui no 0800, é quase uma afronta minha, eu tenho um dever cívico de pagar essa pessoa, sabe? Se você tá fazendo um bom trabalho, no dia que você for vender algo, essa vai ser a sensação de quem vai comprar. Exatamente isso. Perfeito. Eu queria já desde agora, falando pro pessoal aqui, né? Não se esqueça, já que o assunto é esse, hoje a gente tem um depósito na conta, às 8h45 no Criminal na Prática. Aqui não, 6h30, João. Desculpa, é que eu tô tão assim, ó, batido por 8h45, é que esse movimento já tá firmado, tatuado na minha mente. Hoje, excepcionalmente, às 6h30, horário de Brasília, 18h30, nós teremos a nossa aula do Criminal na Prática. Então, esse movimento, tá, de interação, de informação, de democratização da prática criminal tem acontecido.
Todos os encontros nossos têm dado cerca de 400, 500 pessoas. Então você não pode perder hoje, às 18h30. Hoje é excepcional, porque tem um evento, então a gente vai fazer antes no estúdio, né? Então hoje, às 18h30, temos aula no Criminal na Prática. Tema, fala aí, Rodrigo, audiência de custódia. Continuação, segunda aula da audiência de custódia, tá? E acompanha ao vivo, porque a gente não vai ser tão bonzinho quanto a gente foi com o flagrante, que tá aberto, inclusive, as aulas, que a gente vai fechar ela agora. Mari, quero agradecer muito, muito, muito sua presença. Foi muito show aqui a conversa, o pessoal tenho certeza que adorou. Para quem não segue a Mari ainda, aqui em cima tem uma setinha para baixo. Clica nessa setinha para baixo e siga. E você que está ouvindo no Spotify, é @cartajurídica. É só você procurar aí, você consegue seguir a Mari lá para ver várias dicas sobre posicionamento, sobre o que ela faz lá na mídia dela, para você olhar também, se inspirar, não copiar, né, mas se inspirar ali, que vai ser muito interessante. Mari, vou deixar então as palavras aí com você, passar a fala, o direito de fala para você agora, para a gente poder encerrar aqui. Eu só tenho a agradecer de todo o coração. Eu amo falar sobre isso. Eu realmente gosto muito do que eu faço. Não é à toa que quando a gente gosta do que faz, a gente não percebe, né? Quando a gente está trabalhando. Então, um problema que eu tenho em casa, inclusive com o Matheus, é eu conseguir desligar a chavinha do tipo, acabou aqui o modo coordenadora, né? Entrou o modo esposa. E isso se mistura, assim como o advogado vai se misturar com a mídia social. Então, a gente já encerra aí com um gancho de ignore 2 mídias, tenta seguir num Instagram só. Mas eu só tenho a agradecer de todo o meu coração pela oportunidade, pelo convite, pelo bate-papo. Agradecer por vocês serem as pessoas que vocês são. Vocês são incríveis, a gente se conhece pessoalmente. E eu tenho a gratidão mesmo de poder conviver com cada um de vocês. Continuem, independente... Sei que vocês não ligam para isso, mas independente de haters, vocês estão no coração de muita gente. Então continuem assim. Muito, muito obrigada, gratidão. E o Rodrigo tá maravilhoso com esse filtro de... Que é isso, policial? Para você que assiste no Spotify, você tá perdendo os filtros do Thiago. Cara, essa foto do Thiago, antes da gente terminar, cadê? Eu vou pôr aqui, que essa foto do Thiago parece muito com a foto dele, esse filtro. Esse filtro é o filtro do Thiago novo. Para quem nunca viu o Thiago novinho... Esses dias eu usei esse filtro aqui, ó. Love boy. Tem que tirar o filtro, peraí. Aí, ó. É muito igual ao filtro que você tava, velho. Eu quero só que você aqui, que também é um Bunny Lover, deixa aqui a hashtag Bunny Lover, tá? Oi, né? Valeu, gente. Valeu. Tchau. Bom, já passou do nível aqui a live. Valeu, pessoal. Até a próxima.